sumos e marmeladas 100% natural. Com 95% de polpa de frutas, temos sabores de manga, cajamanga, ananás, goiaba, tamarindo e multifrutos acompanhados de gengibre, com e sem açúcar. Agora disponíveis em embalagens de vários tamanhos. Naturalíssimos, uma produção totalmente da nossa terra. Tenha uma vida saudável. Estamos aqui hoje, esta manhã, para fazermos a apresentação daquilo que são as linhas orientadoras do programa do PCD para a governação do país na legislatura que começará em 2026 e, correndo tudo como deveria ser normal, terminaria em 2030. Nós sabemos que é um exercício que não é muito comum no nosso país, mas nós entendemos aqui no PCD, neste novo PCD, que um partido de oposição tem o dever, antes de mais, enquanto na oposição, de preparar uma alternativa para o país. Os partidos de oposição, na nossa perspectiva, não servem apenas para dizer o que está mal, para contestar, não servem apenas para tentar derrubar o governo. Bem pelo contrário, servem para contribuir o mais possível, sempre que possível, desde que haja também abertura da parte do poder, mas este período é sobretudo o período de reflexão para os partidos de oposição. E nós aqui estamos, durante cerca de um ano, trabalhamos o mais possível e vamos apresentar o país. O que nós temos aqui é o nosso projeto de governação para São Tomé e Príncipe no período de 2026 de 2030. É um documento que não pode ser considerado muito extenso, mas também não é um documento muito resumido, na medida em que é um documento com cerca de com mais de 50 páginas. E este documento pretende mostrar que nós queremos, na nossa orientação, reabilitar, reformar e relançar o país. Tendo em conta o estado de degradação em que o nosso país se encontra, o estado de degradação em que o país chegou, o nosso propósito essencial para essa legislatura 2026-2030 é reabilitar o país, reformá-lo e relançá-lo de modo a que na legislatura seguinte se possa aplicar programas maiores, mais profundos de desenvolvimento do país. Para que tal aconteça, nós precisamos de promover, neste período, a confiança, o compromisso e a credibilidade. É um governo que tem de inspirar confiança nos seus eleitores, nos seus cidadãos, tem que ter um compromisso com o país. É o governo que tem que ser, que deve ser, sobretudo, um governo patriótico e tem que ter credibilidade. Entendemos também que a base de sucesso de uma ação governativa reside na confiança que os eleitores, os cidadãos, estabelecem com os seus dirigentes. Não sendo este o caso, se os cidadãos não se sentirem envolvidos, atraídos, não sentirem empatia pelas propostas e pelas ações do governo, claro que se desligam da ação dirigente e assim está aberto o caminho para um insucesso. Promovendo o aumento da mão de obra e do emprego. Porquê? Porque quando o país importa, está sobretudo a pagar a mão de obra do país de origem. E nós temos muitos desempregados. Nós precisamos de dar emprego aos cidadãos nacionais. Com este modelo de substituição da importação, com esta produção intensa,
Vamos promover naturalmente o consumo. Portanto, o consumo será a custos mais baixos na medida em que haverá uma maior disponibilidade de produtos no mercado, havendo sempre espaço para conservar, porque nem tudo pode ser consumido, nem tudo é consumido, e não sendo possível nem conservar tudo, passaremos à fase subsequente, que será a fase de transformação. No primeiro capítulo, no salvamento e no fortalecimento da democracia, temos seis pontos: a separação e interdependência de poderes, os direitos e ordem pública, o combate à corrupção e promoção da transparência, que é o cavalo, vai ser o cavalo de batalha do PCD, a democratização dos órgãos de administração do Estado e da modernização da sociedade, os direitos das minorias, igualdade de géneros e empoderamento das mulheres. E, finalmente, a liberdade de expressão e comunicação social. Iremos dizer, muito brevemente, para cada um desses pontos, o que é que nós pensamos. Pensamos que, antes de mais, que a democracia adequada para São Tomé e Príncipe, aquela que o PCD lutará para defender, é o sistema semipresidencialista de pendor parlamentar. Porque, na nossa ótica, implica cooperação institucional, diálogo político e social. Sendo governo, o PCD não decidirá sobre nenhum grande projeto no nosso país sem consultar todos os partidos da oposição, tenham eles assento parlamentar ou não. No exercício do PCD, durante este período, o seu período de governação, se for eleito, será sempre a responder às solicitações de todos os outros órgãos de soberania, disponibilizando-se desde logo o PCD para estar permanente, o governo do PCD, para estar permanentemente na Assembleia a responder às questões dos deputados da sua bancada ou das restantes outras bancadas, prestará aos outros órgãos de soberania, designadamente ao Sr. Presidente da República, todas as informações que forem necessárias e todas as diligências que o Governo se proporá a fazer. No nosso entender, isto promove o equilíbrio e promove a paz social. Em relação aos tribunais, nós achamos que os tribunais devem abster-se de intervir direta ou indiretamente na vida política e que devem apreciar os processos apenas com base nas leis, nos regulamentos e nos elementos de prova produzidos em sede de julgamento. Uma das medidas que nós proporemos será a medida de avaliação dos agentes da Justiça, mesmo que tenhamos de recorrer à cooperação internacional. Também, para respeitarmos os direitos e os deveres dos cidadãos, em democracia tem de haver, e isso é exigível, é a ordem pública. Contudo, a ordem pública não pode significar nem o abuso de poder, nem as arbitrariedades, nem a prepotência, nem as práticas veladas de extorsão. Por isso, nós propomos que, sendo então governo, proporemos imediatamente a criação daquilo que nós consideramos ser a Procuradoria do Cidadão. Há um órgão que velará pelos interesses do cidadão, não deixando que o mesmo seja afetado por abusos e mais. Em relação ao ponto de combate à corrupção, que será o ponto essencial, muito importante na ação governativa do PCD, aproveitando aqui a presença importante da comunicação social, nós queremos dizer que no aspecto relacionado com a liberdade de expressão, de pensamento e de comunicação social, o PCD, sendo governo, pretende conferir
todas as condições para que os órgãos de comunicação social desempenhem com total liberdade uma atividade que seja esclarecedora, educativa, contributiva, mobilizadora, no sentido do favorecimento dos processos de criação de rendimentos para o país e de bem-estar para os seus cidadãos. Mas não são os órgãos de comunicação social só do Estado. Os órgãos de comunicação social privados têm igualmente de beneficiar da adjudicação de meios financeiros do Estado, baseados no contrato de programa, para que possam desenvolver a sua ação de educação social, de promoção da cultura e do desporto, claro, além da afirmação do pluralismo, na defesa da verdade e dos valores de cidadania, como são a transparência e a ética na vida pública. Na nossa perspectiva, a imprensa deve ser totalmente responsável, deve ser plural, deve ser apartidária, deve ser justamente remunerada e tem que ser bem formada. Para garantir tudo isso, em resumo, nós proporemos a criação de uma autoridade reguladora da comunicação social, de modo a garantirmos a equidade, a ética e a sua independência. Desculpa. Em relação à economia, já falamos de vários aspectos, podemos aqui sinalizar mais alguns. O eixo principal será a promoção do crescimento, do rendimento e do emprego, de empregos suficientes e dignos. Trabalharemos para financiar o Estado. Outro aspecto tratado é das infraestruturas e desenvolvimento, a habitação, a mobilidade interna e externa, o acompanhamento demográfico e ordenamento do território. Nós não nos damos conta, mas nesse período de 50 anos, o país triplicou a sua população. Triplicar uma população significa ter infraestruturas 3 vezes acrescidas aquilo que tinha numa determinada época. À data de 1975, na nossa independência, éramos cerca de 50 mil cidadãos são-tomenses. Nós, segundo o último censo, somos 210 mil, quer dizer que a nossa população triplicou, e vamos ver, as ruas são quase as mesmas. Têm as mesmas larguras, estão nos mesmos locais, o trânsito circula na nossa cidade da mesma forma, o que naturalmente provoca muitos embaraços na nossa vida cotidiana. E, finalmente, nós promoveremos a modernização e a digitalização do Estado, que é a forma do Estado ser ágil, não ser um empecilho na vida dos empreendedores e das pessoas que querem criar empresas e por isso nós teremos que adotar medidas que tornem o Estado, de facto, mais ágil. Para criarmos mais emprego, para promovermos o crescimento, o rendimento e o emprego, identificamos alguns setores-chave, designadamente a agricultura, a pecuária, o turismo, as pescas e a exploração dos recursos marinhos. A grande parte dessas atividades vão desenvolver-se em pequenas, médias e grandes empresas, com apoio e incentivos também à atração do investimento privado estrangeiro. Nós, com as empresas, nós pretendemos dinamizar o consumo interno, aumentar e qualificar as nossas exportações. Podemos acrescentar valor àquilo que nós exportamos. Claro que tudo isso vai requerer, melhorias muito significativas na educação geral, na formação profissional
e na qualificação do ensino superior e nos procedimentos que recorram à ciência. Não podemos continuar a agir de forma improvisada. Nós tivemos aqui uma situação em que os técnicos estavam sentados no país. Os políticos estavam a assistir aos Jogos Olímpicos. Para fazer o quê? Quem tem de lá estar são os técnicos, que têm de ir aprender mais para ensinarem de forma mais eficaz, ensinar melhor. Tem que estar os atletas. Estes sim, não são os governantes. Em relação ao capítulo, ao domínio das pessoas mais preparadas, nós iremos restabelecer a qualidade do ensino pré-escolar, básico e secundário, fazendo uma alteração dos currículos das escolas, das várias classes. Iremos qualificar a formação superior. Nós, quando exibimos um diploma de formação superior, seja onde for, seja onde estivermos, temos que mostrar que há uma diferença entre termos estado na universidade e não termos estado. Tem de haver uma diferença. Os professores têm que ser valorizados, os educadores e outros profissionais da educação, da mesma forma que temos que promover uma política cultural para o desenvolvimento pessoal e social das pessoas e elevar o nível cultural dos cidadãos e, finalmente, temos que qualificar a prática desportiva e valorizar os seus agentes. Gleba TV. Informação que podes confiar.